Olá, eu sou Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje, eu vou conversar com uma mãe empreendedora que eu conheci há mais de 10 anos, quando a gente não era mãe ainda, numa empresa, ela era da área de marketing. E eu trouxe ela aqui hoje porque ela fez uma reviravolta na vida, assim, ela focou na questão da maternidade, né, na filha dela, foi o motivo dela empreender, e eu trouxe ela aqui hoje para ela contar um pouquinho da história dela. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada, estou muito feliz, obrigada pelo convite. Imagina. Antes da gente começar nosso bate-papo, eu queria te apresentar esse oráculo, né? A gente é uma mensagem, uma reflexão, um direcionamento que você precisa. Eu vou pedir para você pegar as cartas, embaralhar, fechar os olhos, conectar com elas e pensar numa questão específica ou pedir realmente uma mensagem para o seu dia. Invisibilidade. Eu vou ler, depois você me conta se fez sentido, tá? Bom. Tá? Esse momento é emocionante, porque a gente às vezes a gente chega assim, né, pra bater um papo, aí a gente tira a carta e desbanca a gente. Nossa, vamos lá, né? Invisibilidade. Você não precisa mais se esconder. Chegou a hora de se reconhecer e brilhar para o mundo. A imagem dessa carta diz muito. Temos uma mulher numa janela, tá um sol lindo e brilhante lá fora, mas ela vira o rosto. Será que ela viu a paisagem? Ela também tem um espelho nas mãos e a imagem refletida está se escondendo de si mesma. Por que alguém se esconderia de si mesma? Essa carta da invisibilidade traz para nós uma energia muito específica, que na grande maioria das vezes está relacionada com a nossa infância. A criança, em sua pureza, não tem medo de se expressar, de mostrar quem é. Mas com o passar do tempo, ela percebe que quando ela faz esse movimento, é ignorada, ridicularizada ou até mesmo punida, por se mostrar como é. E neste momento, ela cria uma crença através dessa percepção de que ela não tem nenhum valor. Essa crença traz consigo um medo de não ser vista. E a partir dali, é como se houvesse um acordo interno de ser invisível para o mundo. Será que no meu posicionamento do mundo, eu me permito ser vista realmente? Desejar ser vista é bem diferente de se permitir ser vista. Existem pessoas que têm a vontade de crescer profissionalmente, conquistar um lugar de destaque, porém suas atitudes, procrastinação, resistência, sempre as mantêm na invisibilidade de alguma forma, e assim passam uma vida se protegendo através dessas atitudes, do risco de ser exposta. Se essa carta saiu para você, é uma grande oportunidade de expandir a visão sobre si mesma, perceber algo que está aí e que antes não era visto. Tomar consciência de que uma parte está no movimento de invisibilidade. É algo importante de ser acolhido dentro de nós, para que a partir disso possamos buscar os recursos para se posicionar no mundo. Sim, você é adulta e já pode se mostrar com segurança quem é. O mundo pede a sua contribuição. Se você deseja ir além desta percepção, pode ver que a grande questão da invisibilidade é que, na verdade, você também não consegue se ver. E isso está ilustrado no espelho. Será que neste momento você consegue ver toda a sua potência? Tudo o que você realmente é? Ou se confunde com todas as vozes da mente que guardam os julgamentos do mundo sobre você? Saiba que quem é invisível, além de não ser visto, não tem uma imagem clara e definida de si mesmo. Essa carta é então um grande convite para se posicionar no mundo, mas também para que você se conceba na totalidade. Uau, né? Acho que estar aqui já é um passo, não é mesmo? Faz muito sentido. Acho que até a própria questão, né, do posicionamento na maternidade, quem nós somos, como tudo isso se confunde, né? Eu venho também num processo de autoconhecimento há alguns anos que a cada dia me faz quebrar mais barreiras internas, que faz eu entender o porquê estou aqui hoje, agora. E realmente estar aqui, como estive também no final de semana, eu fiz uma viagem para poder participar também de um evento e me levar, né? Eu até brinquei, levar a palavra, porque realmente é um grande desafio, assim, é um mundo novo que eu vivo hoje e a parte de educação, informar o que é, o que não é, ele está totalmente ligado hoje em dia ao meu trabalho. Então, eu me posicionar, eu conseguir me comunicar com clareza, tudo isso é um grande desafio para mim. E eu estou aprendendo isso todos os dias. E me mostrar faz parte disso, me posicionar, né? Então, faz total sentido, assim.
tudo que você trouxe, o que a carta mostrou, acredito muito. E tô aí, né, no processo e disposta a aprender cada dia mais e me desafiando, né, cada dia mais para poder, né, fazer o que eu vim fazer, né? Nesse mundo, exatamente. né? A sua missão de vida. E a sua missão, assim, é bem desafiadora, né? Assim, é realmente uma exploradora aí, abrir caminhos e trazer um assunto que tem muito tabu hoje em dia, né? Sim. E a gente já vai entrar nesse assunto. Agora me conta, vamos lá, eu te conheci no marketing de uma grande empresa. Me conta um pouquinho dessa trajetória sua, né, de lá até hoje. Tá. E qual foi o motivo de tudo isso, que eu já sei, né, que foi a pequena Aurora. Sim, bom, eu comecei a trabalhar lá em 2011. Eu falo assim que oficialmente foi o meu primeiro emprego, porque foi lá que realmente eu me desenvolvi profissionalmente, que eu amadureci em todos os aspectos da minha vida. Foi lá que eu comecei a construir minha família, foi de lá que tudo começou, literalmente, né? Em termos de desenvolvimento profissional e também pessoal, em muitos aspectos. Eu entrei lá para trabalhar no marketing. Na verdade, eu entrei em comunicação, né? Fui a primeira mulher, oficialmente, a trabalhar no marketing de uma empresa de mais de 60 anos. Uma menina na época, né? Então, foi muito legal, porque eu tive muito apoio. Eu viajei muito, eu conheci muitos lugares. Tive que lidar com situações mega inesperadas. Tive que desenvolver profissionalmente muitas questões que eu não fazia ideia. Então, assim, eu tive que entender de borracha, parte química, cola, coisas assim que não fazia nem sentido se for pensar para a minha profissão, que era ali uma comunicação. Eu fiz comunicação social, né, publicidade e propaganda. Então, cheguei lá, foi um mundo novo. Eu fui trabalhar no Comitê de Sustentabilidade logo no início. Numa época, em 2011, a gente mal falava sobre sustentabilidade. E aí a gente já existia todo um trabalho no comitê educacional. Era um trabalho que era feito com todos. Na época, eram mais de 3.000 funcionários. E assim, a gente fazia um trabalho com os funcionários para desenvolver uma consciência, em todos os níveis, para desenvolver uma consciência ecológica mesmo, de separação dos resíduos minimamente, e a partir da venda desses resíduos, a gente reinvestia nos próprios projetos do comitê. Então, foram muitas ações, assim, tinha um trabalho muito grande do pessoal do RH, era o pessoal de marketing. Então, a gente se unia um grupo para poder desenvolver essas ações. E foi ali que eu comecei a viver na pele o que é, né, a gestão, o gerenciamento de resíduos industriais e toda a transformação que isso pode trazer numa rotina, né, de uma empresa. Então, ali a gente até brincava que quando entrava lá, a gente era picado por um mosquitinho verde. A Tati que falava muito isso, sabe? Fui picado por um mosquitinho verde, porque a partir dali a gente transformava a visão. Era uma empresa, né? É uma empresa com muito verde. Foi uma pioneira em termos de projetos sociais. Então, sempre teve um auxílio muito grande para os funcionários, para os filhos dos funcionários e para a comunidade como um todo, na cidade, né? E sem contar o pioneirismo no desenvolvimento de produtos. Então, a gente fala hoje de uma cola base água, porque lá atrás eles viram que não dava mais para usar tolueno, né? Aqueles... esses produtos químicos, né? Fortíssimos que já estavam sendo usados, né? Enfim, para outras questões que não para fins industriais. Então, eles conseguiram enxergar todo esse processo também de impacto social e conseguiram transformar seus produtos para que não tivesse não prejudicasse tanto a sociedade, né? E com isso desencadeou desenvolvimento para diversas outras empresas. Então, vivenciar isso lá dentro foi muito importante, porque essa visão de inovação, olhando para a parte ambiental e social,
Tava ali no DNA, querendo ou não. Apesar de todas as questões, né? Toda empresa tem seu desafio, não é tudo perfeito, Sim. né? Mas eles faziam isso muito bem. E isso eu carrego comigo até hoje. Tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi lá dentro. As pessoas que eu conheci, as amizades que eu fiz. Então, estando lá dentro no marketing, eu tinha feito comunicação, trabalhando Sim. com marketing. Eu senti uma necessidade muito grande de me especializar em marketing também. Então, foi daí que a gente até começou junto, né? O MBA em marketing, que foi também outro divisor de águas para mim, porque a partir dali, aí eu entendi o que é um negócio, sabe? Até então, eu trabalhava, né? Eu era muito mais apoio, eu era auxílio, e a partir desse momento, eu entendi, sabe? Como posicionar, como trazer todas aquelas estratégias e enfim, né? É um negócio, a gente lidava com altos investimentos, com muitos eventos. Então, pensar estrategicamente, com cabeça de marketing, assim, fez também uma reviravolta na minha carreira. E aí, a partir disso, eu fui trabalhar no desenvolvimento. Então, a gente montou uma equipe para desenvolver novos negócios dentro da empresa. A gente conseguiu, foi várias muita coisas, né? Mas foi lá que você, começou a criar essa consciência para sustentabilidade e se identificou. Não, exatamente. Foi lá que eu comecei e de lá, nunca mais saí. Então, o que aconteceu? Eu resolvi sair de lá em 2017. Eu amava, gostava. Eu acho que eu estaria lá até hoje se eu não tivesse, né, tomado essa decisão, mas eu senti que era um momento de realmente eu me reinventar, porque eu já estava lá há muito tempo, me formei na faculdade lá, fiz meu MBA lá, só que eu sentia um pouco de falta de um novo desafio. Eu sabia exatamente quando eu ia ter problema de estômago, sabia exatamente o que ia acontecer comigo em termos de saúde física, emocional. E aí eu achei melhor dar um passo para trás. Não sabia até então o que eu ia fazer, mas com muito apoio, né, do Thiago sempre. Ele falou, não, vai lá, eu seguro daqui e vamos repensar. Então é legal que assim, você não chegou às vezes a ir para um burnout. Você olhou isso, peraí, se eu avançar eu vou chegar nisso. Então você preferiu tomar uma decisão aí antes focando na sua saúde, Exatamente. Né? E assim, no meu próprio desenvolvimento mesmo, sabe? E aí eu peguei desse passo para trás, o Thiago falou, vai lá que eu tô aqui. E aí foi que eu pedi demissão em agosto. Aí eu falei, eu quero dar um tempo, não vou... E aí, como eu já tinha muito relacionamento com clientes, outros parceiros lá, teve uma das clientes de lá que falou, olha... Ela é brasileira, mora nos Estados Unidos e estava desenvolvendo uma marca de calçados. Ela estava desenvolvendo no Brasil, mas morava lá. Ela falou, eu preciso de alguém para fazer essa ponte para mim. Acompanhar a produção, acompanhar o desenvolvimento, as compras. Você não quer? Eu falei, não quero. Eu falei, não é hora. Não, eu preciso de alguém. Eu falei, não é hora. Eu falei, tá bom. Aí entrou um novo desafio, porque eu estava home office, né, do zero, antes de pandemia, né, não entendia como seria uma rotina, precisaria de disciplina e tudo mais. Home office é desafiador, né? Muito, ainda mais quando é dentro de casa, literalmente, né? Então, o que aconteceu foi que eu falei, não, beleza, vou trabalhar com ela, me abri para esse desafio. Acho que em outubro, eu falei, não, pelo amor de Deus, pelo menos um mês de férias, acho que em outubro eu comecei a trabalhar com ela. Então, em 2017, saí de lá em agosto, outubro, comecei a trabalhar no home office e em fevereiro eu engravidei. Mas você já tinha essa ideia? Quando você resolveu sair da empresa, você já estava assim com essa ideia de engravidar ou não? Não. Então, eu até brinco que lá era o meu anticoncepcional. Falei, gente, só pode porque nada mudou. E que também faz muito sentido, né? Tudo é a cabeça. Mas em fevereiro eu engravidei. E aí tudo se transformou literalmente. Outra reviravolta na vida, eu falei, né? Não, agora, se eu não tive meu tempo de realmente pensar, descansar, pra mim, aí eu vou ter quando ela nascer. Então foi muito, no final das contas, a minha
esse passo, né, de trabalhar naquele momento foi importantíssimo, porque aí eu consegui, né, segurar mais um tempo trabalhando, consegui juntar uma grana, né, para depois eu conseguir ficar mais por conta da Aurora. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela nasceu, eu já falei, ó, já estava avisado, estou saindo a partir do momento que ela nascer. E aí eu fiz, que foi a melhor decisão da minha vida, né? Graças a Deus eu pude, né, ter esse privilégio de estar com ela. A intenção era, até pelo menos os 2 anos, estar ali mais presente, focada. Mas você se planejou para isso. Também eu tive o apoio, muito apoio do Thiago, com certeza, assim. Ali é tudo a 4 mãos, então esse apoio foi muito importante. E assim, não só planejar, porque a gente também teve que reinventar a nossa vida. Então, assim, a gente abriu mão de muita coisa. A gente readequou para essa nova realidade, esse novo salário. Então, é isso que a gente tem, é com isso que a gente vai trabalhar, sabe? Mudança de estilo de vida, né? Totalmente. Não, totalmente. A gente abriu mão de muita coisa e foi a melhor escolha. A gente tem uma família que apoia muito a gente. Então, isso ajuda muito. A gente, assim, de olhos fechados, a gente é muito, muito grato, assim, por todo esse apoio também, que faz toda a diferença nessa rede. E aí, veio a pandemia, né? Ela estava aí em março, ela estava, acho que, tinha acabado de fazer 1 ano em novembro, veio a pandemia, que aí nos fez, né, recuar e ficar muito fechadas, nós duas. A gente acabou ficando muito fechada por um bom tempo. E aí, eu acho que foi em abril, a pandemia começou em 2020, né? 19, 20. 20, Abril de 2021. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar, voltei a estudar. Fui fazer curso de economia circular. Foi para online. Fiz curso de criação e transição de negócios ecológicos. Aí, eu caí de cabeça nos estudos na minha área. Acho que muita gente fez isso também. Para mim, foi muito importante. Fiz uma pós-graduação nesse processo também. Eu fiz uma pós-graduação de meio ambiente e sustentabilidade, porque realmente eu já estava assim, eu gosto muito de estudar. Eu sinto muito essa necessidade, sabe? Somos duas. Eu sinto muito essa necessidade de ter todo um apoio, sabe? Igual, tem muito curso online que você faz sozinha. Eu não dei conta de fazer. Eu fiz cursos mesmo ali com a professora, nananã, e conversando. Ao vivo, né? Ao vivo, aquela troca, grupos. Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu fiz esses cursos. Em 2021, eu comecei a trabalhar num projeto social, né? No Mães que Florescem. E entrei lá porque já existia um trabalho social que já estava acontecendo há algum tempo. E aí, a intenção era levar mais, trazer mais essa presença do ambiental. Eu poderia também trazer muito conhecimento, informação e trabalho relacionado a marketing. E aí, foi o que eu fui fazer. E entrei lá, trabalhava 2 vezes por semana para poder ficar os outros dias com a Aurora. E aí, foi quando eu fui voltando para as minhas atividades profissionais, de fato. Por 5 anos também, eu comecei em 2018, eu fui... Um pouco antes da Aurora de eu engravidar, eu entrei para o Fashion Revolution, que é um movimento global, que atua por uma moda mais ética, justa, sustentável, pela transparência na cadeia. E ali também foi um processo muito importante que eu comecei a deixar... Como eu já tinha uma base da indústria, né? Do componente, daquilo que muita gente nem sabe que existe, né? Acho que um produto vem pronto, né? Clica o botão, a máquina desce, tá tudo certo, tá aqui pronto. O meu tênis, né? Não, né? Tem uma cola, tem uma linha, tem um solado, tem uma palmilha. E são muitas processos mãos artesanais. envolvidas. Exatamente. Passa por muita gente. O processo de produção de um calçado é muito rico. Então, assim, eu já tinha toda uma base industrial ali de componentes. Eu vim me fortalecendo, me desenvolvendo dentro da sustentabilidade. E aí, não só na questão do estudo em si, mas na questão prática também. E aí, eu fui vendo o meu caminho sendo traçado, sabe? A partir dos estudos e dos trabalhos. E foi se complementando. Então, quando eu fui para o projeto, o que era o grande negócio? A gente... A partir dos resíduos,
desenvolvi um produto que seria vendido, a renda seria, né, investida nas mães e no próprio projeto. E nos projetos ali que também envolvem com os filhos, com as crianças, enfim, com as famílias. E aí foi muito especial, por quê? Porque a gente era muito mais que vender um produto, sabe? Ou desenvolver. Era uma causa, né? É um apoio emocional, é um desenvolvimento profissional, não só para as mães, mulheres ali sabe, que a gente fala em situação de vulnerabilidade. Eu também sou mãe. Eu também, sabe, a gente tem precisava essa empatia, desse... independente da renda, né, da situação de cada uma, a gente tem essa empatia de mãe para mãe, né? E mais do que isso, assim, a gente acha que a gente tá ali para ajudar e não. A gente tá sendo muito mais, sabe, aprendendo e sendo ajudada, porque nesse processo eu tive um apoio fantástico também, emocional. Eu tinha terapia também, semanalmente, porque não é fácil, gente. As coisas que a gente vê, ouve e vivencia, é muito marcante, é muito forte, sabe? E é uma realidade muito diferente do que a minha, acredito que a sua também. Sim. Então, quando a gente vivencia e enxerga tudo isso e entende que aquilo ali é consequência de todo um processo, de toda uma cadeia, de todo um... sistema. O sistema, literalmente... E patriarcal, né? Sistema patriarcal. Basicamente, a gente mora numa cidade que foi construída em cima de uma indústria. Claro que hoje tem outros mercados, mas a maioria eram homens, são homens, é muito tradicional. Muitos ainda não enxergam, ou não querem enxergar, ou assumir que existe, sim, exploração de mão de obra feminina na cidade, infantil. Isso é muito sério. Não sabe, de ter casos, a gente já ouviu de mães e professor falar de criança não conseguir escrever porque tá com tendinite de costura. Então, assim, olhar para tudo isso que eu vivenciei profissionalmente e pessoalmente, que foi muito marcante, me fez entender qual que pode ser meu lugar, sabe? É a questão das micro-revoluções, sabe? A gente sabe que uma mudança estrutural, sistêmica, ela não vem do dia para a noite. Mas a gente sabe o que a gente pode fazer. É uma gota no oceano, né? Mas a gente tem que e o valorizar legado que a gente gota. quer deixar também, né? Isso. Então, assim, o que eu quero que minha filha entenda? Como que eu quero que ela me veja, sabe? E como eu me sinto bem? O que me faz bem, sabe? Então, quando eu entendi o que é uma cadeia produtiva, sabe? Qual é o impacto que ela pode causar e como ela pode ser melhor? Porque, assim, gente, a gente tem uma oportunidade de fazer diferente dentro de indústrias. E aí a gente começou então vamos desenvolver uma indústria, vamos desenvolver um processo, vamos desenvolver um calçado que tenha uma mão de obra social, valorização e que sejam produtos locais. Vamos ver questão de resíduos e vamos procurar biomateriais, sabe? Então, isso tudo começou a ficar dentro de uma caixinha em projetos. E aí, a gente estava numa terapia. A gente fazia, de tempos em tempos, uma terapia em grupo, né? Com as mães, com as mulheres. E a gente estava, né, em um desses. E aí, teve uma que olhou para mim e falou assim, mulher, o que você vai fazer? Não é para você ficar só aqui com a gente. Você não tá entendendo? Você tem que calçar seu sapato, sabe? Calça seu sapato. Vai fazer alguma coisa por você. Não é só aqui. Gente, isso caiu, assim, igual um balde d'água, assim, na minha cabeça. Sabe, a invisibilidade? Acabei de pensar, conectou. E aí, foi muito importante, porque esse dia eu voltei pra casa, eu conto pra ela, eu só chorava. Eu só chorava. Falei, gente, o que tá acontecendo, sabe? Não tô entendendo. E aí, foi quando eu falei, gente, olha, eu não estou me vendo. Eu tenho um monte de vontades, tenho um monte de projetos que realmente, sabe, eu tenho muitas ideias também, tenho essa questão da criatividade, sabe, ela é muito forte em mim. Então, o que eu faço? Eu vou escrevendo, eu vou deixando tudo registrado. E aí eu fui reviver, eu falei, gente, tem uma vida aqui e que do pouquinho em pouquinho eu posso transformar muita coisa, sabe? Se isso der certo, o resultado vai ser positivo aqui. Se isso der certo, nossa. E aí eu fui deixando de lado,
muito disso. E aí eu falei, não, peraí, eu vou dar um passo para trás. Nesse momento eu tava... Uma das escolhas também de eu ter saído de um trabalho fixo, né, e engessado ali numa rotina, foi que eu sou muito ligada também à minha família. E eu sempre tive muitos idosos, então, vós, vô, tias-avós, que a gente sempre foi muito ligada. E aí, cheguei num momento na minha vida que eu quase não encontrava mais elas. E aí, eu falei, eu quero ter tempo, sabe, de poder estar com a minha avó. Não ter que sair correndo no final de semana, visitar um, visitar outro, porque também final de semana é meu momento, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Eu tava num processo, minha mãe cuida, né, minhas tias, eu acompanho ali o processo também de mulheres cuidadoras, né? E aí, a gente estava procurando opções de tratamentos alternativos, mais naturais, mais eficazes para dores e tudo mais para as minhas avós. E aí, óbvio, cheguei na cannabis, né? Só que ali em 2021, era muito pouco que se falava ainda, querendo ou não. Ainda era um tabu, né? Ainda né? é. Mas ali ainda existia uma movimentação muito pequena. Tanto, né, hoje se fala muito do medicinal, né, de várias formas, mas o medicinal em si ainda falava muito pouco. Era muito restrito. E aí eu fui, e, né, tem a associação aqui em Franca, falei, mãe, vamos tentar, enfim. E aí nessas pesquisas eu descobri o cânhamo. Né? Retornei ali o cânhamo industrial, que é o que? Uma fibra que pode ser feita de diversos produtos industriais. Então, a partir desse momento que ela falou isso, eu no processo, achei cannabis, achei o cânhamo, aí estralou, assim, veio o insight, ela falou, e aí eu falei, gente, ninguém está explorando isso aqui no Brasil. Ninguém, poucos estão explorando no mundo, quem dirá no Brasil. Então, a gente estava também numa época de um governo ultraconservador, que tinha paralisado, né, pesquisas. Então, assim, muito tudo engessado, tudo muito parado, né? E aí, eu fui buscar. Bom que você, assim, você deixou as dificuldades de lado e foi em busca da... Eu fui realmente buscar ser o que aquela que era exploradora, que tava. apesar das dificuldades da política, do governo, de tudo, né? Sim, aí eu fui buscar informação, porque também não tinha informação. E aí eu comecei a estudar muito o que acontecia lá fora, mas aqui dentro não tinha nada. Consegui encontrar tecido aqui, algumas coisas, fios, mas assim, muito limitado. Todo um processo industrial que realmente não é o mais indicado, mas a gente tinha alguma coisa na mão e comecei a entender melhor o que foi tudo isso. Então, no final das contas, eu cheguei num produto que pode trazer uma transformação literalmente em aspectos industriais, regeneração do solo. E se um mercado, né, como já está acontecendo, o mercado já acontece da cannabis como um todo, mas se a gente conseguir construir, que eu tanto prego a palavra, a gente precisa ter coerência. Esse é o momento de ter muita coerência, sabe? Para quem está iniciando, para quem está começando, da gente conseguir amarrar, sabe? A gente desenvolver negócios, desenvolver projetos que realmente vão trazer benefícios. Saúde para o solo, saúde para as pessoas que vão trabalhar com essa planta. Então, assim, toda essa trajetória me trouxe para isso hoje, sabe? Para esse produto. Agora eu vou te trazer uma curiosidade, tá? Tá. Vamos lá. Qual que é a diferença entre cannabis, cânhamo e maconha? Bom, no final das contas é tudo uma coisa só. O que acontece? A maconha, acabou que essa palavra está sendo vista, né? Foi vista por todas as questões de preconceitos, tabus, e também porque o mercado não queria, né, que ela se estabelecesse, né, como ela pode. Então, E usou de uma forma errada também, né? Assim, tipo, não uma forma que você traz. né? Porque o que acontece? Entretenimento. Existem vários tipos de uso. Então, assim, existem vários tipos de usos. Só que o mercado aceita mais falar cannabis medicinal para se tratar do remédio e conseguir, sabe, atingir os objetivos dele ali. O cânhamo industrial também vem da mesma planta, só que é uma outra variedade. A maconha, hoje, ela é vista como a droga que se fuma. É algo por entretenimento, né? Que eles falam que é o recreativo.
que não deixa de ser terapêutico, que não deixa de ser medicinal. Então, o que acontece? A gente tem a cannabis sativa, L e R, que a gente fala. A L, ela vai servir para os fins terapêuticos, para os medicinais, tá? É o que hoje se faz o remédio. E a cannabis R, que é a ruderalis, ela que faz os produtos industriais. Qual que é a diferença entre as duas plantas? A cannabis que faz o medicamento, o potencial dela vai para onde? Vai para a flor. Então, é uma planta que vai crescer menos, que tem um tipo de cultivar, e o objetivo final é ter uma flor potente para extrair dali um óleo, para daí fazer cosméticos, fazer remédio, Seria uma creme. base, tipo óleos essenciais, Óleo, assim? é como se fosse um óleo essencial mesmo, que também pode ser feito um óleo essencial. O cânhamo, o que é? Ela é a planta que não tem efeitos psicotrópicos, né? Ela não vai dar uma flor, é um outro cultivar. Ela não vai dar uma flor que dali vai sair o remédio. O que a gente aproveita dessa planta? O caule. Ou seja, ela tem níveis controlados de THC, então tem uma porcentagem mínima, né, que ela atinge. E aí, dali, a gente vai poder aproveitar aquele caule para poder tirar fibra. Dessa fibra, a gente faz tecido, concreto, compósitos. A gente pode aproveitar as folhas, a gente pode aproveitar as raízes, limpeza de água. Então, assim, é uma planta que, naturalmente, para ela crescer, qualquer uma das variedades dela, ela precisa de baixíssimo ou quase nada de fertilizantes, sabe? Não precisa de veneno. Ela naturalmente, ela se desenvolve. Ela tem todas as propriedades para se desenvolver sozinha. Exatamente. E pelos aspectos dela, químicos e tudo mais, ela consegue limpar o solo. Ela faz fitorremediação. Então, ela pode ser muito usada para regenerar solos que já estão degradados, que já não tem mais vida. Ela é uma planta que tem um super potencial para captura de gases de efeito estufa. Então, ela limpa o ar. Os produtos que são feitos dela, né? Dependendo do que for feito, a gente tem ali produtos que são biodegradáveis e compostáveis, que são coisas diferentes também. Não adianta a gente só ter um material que é biodegradável se ele não se, né, compostar ali nas condições corretas, né? Então, eu falo que a cannabis, né, a maconha ou cânhamo industrial, ela é uma planta completa. Estudos, pesquisadores falam que ela realmente pode ser alavanca para a transformação planetária, né? Até o Siddhartha Ribeiro, que é um grande pesquisador, né? Ele fala muito sobre isso, porque a gente tem condições, sim, de ter uma transformação socioambiental a partir dela. Muitos estudos falam também a potência que ela tem para poder dar uma freada na questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, que a gente já vive uma crise muito severa. Sim. Não dá para negar isso, que a gente já vive uma crise. É um processo, né? A gente sabe, né? Não é tão simples, não é tão raso. Mas a gente tem meios de desacelerar tudo isso, né? E ela é cultivada no Brasil aonde? Tipo assim, em qualquer solo? Como que funciona isso? Tem uma pesquisa que foi feita pela Adua Cannabis, que foi a primeira empresa a conseguir autorização para plantio. Ela está ligada à Universidade de Viçosa, porque também tem isso. Para você conseguir uma autorização de pesquisa, você precisa estar ligada a instituições de ensino, né? Tem todo um processo. Não é tão simples, vou plantar e tá aqui. Ainda não é 100% legal. Não. Nem está regulamentado. Existe um processo ainda. Então, o que acontece? Hoje, a Adua fez, acho que há uns 2 anos, um mapa de calor do Brasil, pesquisa, porque eles desenvolvem genéticas, né, das plantas. Então, eles vão ali trabalhar as sementinhas para que ela se adeque a cada região de forma, né, mais eficiente. E aí, o que eles viram? Que o Brasil, assim, mais de 85% do Brasil está apto para a gente poder plantar. E a gente está falando de uma planta que lucra, gerando, assim,
bilhões em imposto, em novos produtos, em matéria-prima, e ela lucra regenerando. Então, por isso que eu falo que a gente precisa ter muita coerência. Porque dependendo do processo produtivo, a forma de cultivar, a gente vai degradar de qualquer forma. Coerência e conhecimento, né? É o que a gente estava falando antes. Exatamente. A falta de conhecimento, o tabu e tudo mais de uma planta tão rica em vários aspectos, igual você está comentando, né? Exato. Então, assim, hoje, quem planta no Brasil são as associações. Algumas associações têm autorização, não todas. Então, a gente tem em Franca hoje um cultivar aí com 900 plantas. É uma planta que se planta e colhe a cada 3 meses, mais ou menos. Então, ela cresce rápido, consegue ter uma rotatividade muito boa para desenvolvimento, né, de medicamento, principalmente. E eles estão expandindo. Então, assim, também quem não conhece, vale a pena conhecer o trabalho da Flor da Vida. Eles têm um trabalho social, assim, fantástico. Já tá na minha listinha de convites. Legal, vale a pena, porque, assim, é uma aula. E, assim, eles, igual Franca, né, tá tendo hoje, poucas cidades têm. Eu acho que, assim, no Brasil, só nós temos o que eles fazem, sabe? Em aspectos sociais, principalmente. O que eles fazem hoje é um trabalho que, realmente, o município deveria estar fazendo, porque é saúde pública. A gente tá falando de saúde pública. Então, hoje, quem pode plantar são, né, algumas associações que têm autorização através de um habeas corpus coletivo. Mas aí tem indústrias que pegam essas fibras e criam tecidos delas? Já existe isso hoje ou não? Existe, não existe no Brasil. Hoje, o que acontece? Hoje, quando eu entrei nesse meu mundo, né, de vamos pesquisar sobre o cânhamo, eu fui buscar quem fornecia. Então, tinha uma empresa que já fornecia. A importação do tecido, ela vem hoje basicamente da China. Então, 2/3 de todos os tecidos hoje de cânhamo é produzido na China. Eles não são os principais produtores, eles eles têm uma alimentação também de plantio. Então, eles importam, acho que, se não me engano, é a França que é a principal, né, produtora ali de cânhamo, e aí eles fazem a exportação para a China, e aí a China, né, que tem os maquinários mais modernos, né, eles têm uma inovação bem interessante, assim, então eles exportam para a China produz tecido. Então, o que acontece? A partir do caule hoje, o que eu trabalho? Com fios e tecidos. A gente tem a gente buscou o melhor fornecedor com certificações, né? A gente buscou as melhores práticas hoje. E aí, hoje a gente tem uma gama, assim, gigante de opções de tecidos e fios. Então, a gente tem um desafio ainda. A gente tem, então, hoje uma representação, a Quinco, que é a empresa que eu trabalho. Junto com ela, quem quiser desenvolver hoje, eu tenho minha marca, eu quero comprar tecido. A gente tem tecido para vender. Não, eu tenho minha marca, mas eu já quero uma camiseta pronta. Então, a gente já tem hoje uma confecção especializada em cânhamo. E estamos abrindo algumas outras também, já no Nordeste já está bem evoluído, também no Sul já também. Então, quero uma camiseta, a gente já tem a camiseta. Então, quero um calçado. Também fazemos, desenvolvemos. Também tem como fazer calçado. Dá. O tecido, a gente tem tecido para decoração, móveis, automóvel, para roupa, então já é uma realidade aqui no Brasil. É um tecido. A gente tem, assim, de várias gramaturas, diversas cores. Eu quero desenvolver quero fazer um tingimento natural, consigo. Aí tem uma metragem específica, a gente pode desenvolver junto. Então, assim, hoje a gente tem infinitas possibilidades. E aí, como a gente não pode plantar, porque a gente tem um grande desafio chamado frete e imposto. Sim. Então, o que a gente começou a buscar alternativas, estratégias. Beleza. Então, hoje a gente não traz só o tecido. A gente começou a importar fio, fez uma parceria com uma indústria aqui nacional e eles estão produzindo as malhas nacionais. Ou seja, a gente já corta ali um frete absurdo que é de tecido acabado.
Isso Então, tudo porque ainda não tem uma licença aqui para para produzir. poder produzir. Porque eu pensei que, por exemplo, a gente tem a flor da vida, né? Então, de uma plantinha, de repente, a gente já pega, extrai o óleo, porque você falou que é da folha, né? O óleo. Da flor. Da flor, Isso. o óleo, é. E aí, pegaria o caule também, aproveitaria para poder fazer essa outra prática, né? Exato. A gente, na verdade, os melhores fios para fazer fibra de tecido é do cânhamo, que não é a planta que a flor da vida planta. Ah, tá. Ele hoje é a medicinal. Então, o que acontece? Como a potência vai para a flor, ali o tronco, né? A gente consegue aproveitar de outras formas. Nossa, eu falo que para mim não é resíduo, é vida aquilo. Então, a gente pode triturar e transformar em outras coisas. Mas para isso a gente precisa fazer o quê? Pesquisa. Entendi. Entrar com pedido, instituição de ensino, que também é um processo que também já estou participando. Hoje a gente está com pesquisas já sendo encaminhadas para desenvolvimento de biotecido a partir dos resíduos. Então, assim, hoje é tipo, a gente fala biotecido, mas assim, a intenção é que seja um material que possa substituir couro também. Então, faz parte de um processo, junto com o Micélio também, é uma empresa muito legal lá de Santa Catarina, que a gente está desenvolvendo isso. A gente está entrando com pesquisa para desenvolvimento de bioplástico também, porque a partir de agora, a gente tem a oportunidade de começar tudo do zero. E para construir uma indústria, a gente precisa partir do quê? Da pesquisa para ter autorização. A partir do momento que a gente tiver autorização, a gente começa a abrir leque, desenvolver maquinário e realmente estruturando toda essa cadeia mesmo, né? Amarrando tudo isso. Infinitas possibilidades, igual você falou, né? E a questão da cosmética? Ainda já tem, né? Parece que eu já ouvi falar algo cosméticos que usa cannabis. Sim. Já é comum aqui no Brasil? Já é permitido? Ainda não? Ainda não. Na verdade, o que acontece? É um limbo que existe. Por quê? O cânhamo, ele não deveria entrar no mesmo processo de regulamentação de uma cannabis sativa. Por quê? Lá atrás, quando, né, colocaram tudo dentro de uma caixinha, que maconha é tudo a mesma coisa e que não pode plantar, nananã, o cânhamo entrou nessa. Só que o cânhamo, ele não tem os efeitos, né, para fumar, enfim, não é a mesma coisa. Só que por ser da mesma espécie ali da planta, ele também entra. E aí, o que acontece? Ele estava ali no braço da Anvisa, então, assim, imagina que para você fazer um tecido, você teria que ter autorização da Anvisa. Sim. Então, o que acontece? O cânhamo ainda vive nesse limbo de regulamentação. Então, assim, o que a gente consegue trabalhar com um respaldo jurídico e tudo mais é um tecido. Então, a gente vai trabalhar com o que é legal. O cânhamo, o cosmético, ele vai ser feito ali da semente. Então, assim, vai ter um outro tipo de manuseio também que não é permitido, porque também os cosméticos, ele tem que passar pela regulamentação da Anvisa, Sim. porque é o uso e tudo mais. E aí, não tem autorização. O que acontece? Hoje, a gente tem N plantas também, que também ativam o sistema endocannabinoide, que a gente tem no nosso corpo, um sistema, porque o uso da maconha, em diversas formas, ele é milenar. A gente está falando de uma planta que é usada como papel, tecido, como fumo para rituais. Há muitos anos, há milhares de anos. Eu fui pesquisar antes da nossa conversa, tá até na Bíblia. Assim, a primeira Bíblia foi feita, né, de cânhamo. Então, assim, os barcos vieram, né, os barcos vieram de Portugal, chamava Santa Maria, inclusive. Era tudo feito de tecido de cânhamo, as cordas eram feitas de cânhamo, porque sempre foi um material natural, E resistente, abundante, né? resistente, leve, que sempre foi usado. Então, assim, a gente tem aí vestígios de uso de cânhamo, assim, realmente, mais de 10 mil anos, 12 mil anos. E, assim, o nosso corpo, ele tem um sistema pronto para receber os benefícios, né, que a cannabis pode nos oferecer de diversas formas. E aí, o que acontece? Só que não é só a cannabis que tem, né, as substâncias que podem ativar esse sistema. Então,
o que a gente começou a ver? Uma movimentação de pessoas que querem sim trabalhar com cosméticos feitos a partir de cannabis. E aí elas começaram a encontrar em outras plantas substâncias que também parecidas, né? Vão ativar, mas que são regulamentadas. Copaíba. Que Copaíba. A copaíba eu ouvi falar, porque eu trabalho, né, com os óleos essenciais também. Exatamente. E eu já vi uma pesquisa sobre a questão do CDB, sobre a copaíba. Exato. Né? E a copaíba é maravilhosa para várias coisas, né? Exato, para pele. Não, assim, é muito rico. Então, cada um na sua área começou a buscar soluções legais para poder trabalhar hoje, abrir mercado, que assim que tiver regulamentado, regularizado, aí vai poder trabalhar, sabe? Provavelmente já vai ter seu produto próprio desenvolvido. Então, assim, o que eu vejo hoje é muito preparação. Muita gente se prepara, muitas mulheres, eu fiz parte de um grupo de reempreendedoras, né? Foi muito legal, porque quando eu decidi entrar nessa área, eu fui buscar outras mulheres, né, para poder entender. E eu fiz parte do primeiro grupo que chama, que é fomentado pela Kátia, né, da Chaco Marias, e são reempreendedoras. E aí, cada uma com a sua ideia, cada uma ali na sua intenção, né, com seus valores e tudo mais, prontas para desenvolver seu negócio, sabe? E ali a gente se encontrou, dali surgiram novos negócios, novas empresas, e aí a gente foi buscando soluções legais para poder atuar no mercado, abrir esse mercado, para daí, né, num futuro, quem sabe, próximo, a gente ter essa liberdade para poder plantar, né, ter toda uma cadeia rastreada, uma cadeia local, porque também trazer coisa da China, gente, é um grande impacto. A gente tá falando de impacto. Então, por isso que eu falo, a gente precisa ter coerência. E a partir do momento que a gente tiver tudo regulamentado, a gente consegue, assim, fazer um trabalho fantástico, né? Igual eu falei, uma gota no oceano, né? É algo assim que a gente tem que realmente começar, né? Como uma semente. Sim. E eu acho que tem muito ainda para acontecer. E eu quero te agradecer por ter vindo aqui, trazido esse assunto que faz a gente sair da mente, literalmente. Né? Tem muito ainda que se conhecer. E a questão do conhecimento também, que a gente falou que é muito importante. Trazer, né? Tirar esses tabus, porque é uma planta muito rica. Eu queria te agradecer demais. Ah, obrigada. Você ter compartilhado esse conhecimento, esse know-how seu aqui. Eu que agradeço, porque é muito importante, assim, pro nosso trabalho, porque a gente às vezes vive numa bolha e acha que todo mundo sabe o que a gente sabe, né? Pra nós é tão óbvio aquilo, né? E a gente, como comunicadora também, né? Fala, não, mas é tão óbvio. Não, mas pro outro não é óbvio. E é muito importante porque, assim, a gente tá falando de uma transformação que impacta na vida de todo mundo, querendo ou não, diretamente ou indiretamente. Sim. Quanto mais cânhamo a gente tiver sendo usado ali em matéria-prima, tecido, menos material sintético, mais regeneração para o solo, mais limpeza de ar. Então, a gente tem que entender que as escolhas profissionais também que a gente faz tem impacto na vida de muita gente, diretamente ou indiretamente. O que a gente comunica, o que a gente faz, né? Nossas escolhas como um todo. Essa questão de sustentabilidade, acho que tem realmente, as pessoas têm que começar a olhar para isso, né? A própria natureza já está mostrando o nosso clima, o aquecimento global. Sim. Qual que vai ser o nosso futuro, né? Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada a você, Ana.